Meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro O Poder da Oração, do autor Joseph Murphy. Capítulo 16, versículo 1. E ouvi uma grande voz que saía do templo e que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Versículo 2. E foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra. E formou-se uma úlcera cruel e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, e naqueles que adoraram a sua imagem. Versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, que se converteu em sangue como de um corpo morto, e morreu no mar todo ser vivo. Versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e sobre as fontes das águas, e converteram-se estas em sangue. Temos aqui uma história semelhante à das pragas lançadas sobre o Egito, mencionadas no Êxodo capítulo 7. Esse capítulo refere-se a um recondicionamento do consciente. A taça significa o consciente avançando. São as energias criadoras do consciente. Quando começamos a recondicionar e purificar o nosso consciente, nós declaramos a presença de Deus, e o que é verdade sobre Deus é realmente verdade sobre o homem. Mas antes que isso aconteça, todas as velhas ideias preconceituosas tendem a nos reprimir. O versículo 3 diz que o mar tornou-se como sangue. Sangue é um símbolo da vida, e quando permitimos que a ignorância, o medo, o ódio e a superstição nos governem, não podemos beber das águas da vida, como a inspiração, sabedoria e alegria. Nesses estados negativos do consciente, resistimos ao influxo da vida superior e morremos para o amor, a paz, a felicidade e as maravilhas da vida. Continuando a rezar, modificaremos todo o comportamento do subconsciente e haverá uma purificação. Versículo 13. E vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. Os vários versículos deste capítulo referem-se à vitória sobre várias falsas crenças, preconceitos de origem, complexos e outros bolsões venenosos da mente subconsciente. As rãs mencionadas neste versículo são saltadoras de brejo, elas pulam. Isso representa uma situação instável. Quando a verdade nos vem à mente, cria uma batalha em nossa mente a fim de resolver um conflito. O erro está então de saída e a verdade vencerá. A verdade nos vem a todos como uma espada. Uma espada nos separa do velho e geralmente há separações comoventes, pois os homens querem apegar-se às velhas ideias e pontos de vista tradicionais sobre Deus e o universo. Versículo 15. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, e ele as juntará num lugar que em hebraico se chama Armagedon. A resposta à sua oração vem sempre como um ladrão na noite. Um ladrão vem quando você não o espera ou quando você está dormindo. Isso é simbólico do modo pelo qual vem a resposta divina. Vem de maneiras que você desconhece e numa hora em que você não a espera. Você vigia e guarda suas vestes quando caminha na luz, tornando impossível a sua oração falhar. A sua veste é o seu estado de espírito, o seu sentimento, a sua atitude mental. Você vigia e inspeciona todos os pensamentos e ideias para ver que se adaptem ao comportamento espiritual. Você veste todas as suas ideias e verdadeiros desejos com a imaginação, fé e confiança, e nunca andará nu no sentido de exprimir falta, tristeza e sofrimento. A batalha é entre o que você é e o que você quer ser, entre o seu ser inferior e o superior, entre as suas aspirações espirituais e os preconceitos de origem, cheios de terrores e falsas crenças, o seu desejo e o seu oposto.
A raiva, o medo, a animosidade geram o antagonismo, a agressividade e a guerra. Esses venenos mentais podem ser expulsos se você identificar com as verdades eternas e ocupar a sua mente com os conceitos de harmonia, saúde, paz e boa vontade. Haverá um vai e vem entre essas duas forças dentro da sua mente. O amor, a honestidade, a justiça e a sabedoria prevalecerão nessa sua batalha interna. O único lugar em que se trava a batalha de Armagedon é na sua mente. Quando você praticar a presença de Deus, vendo Deus em todos os homens e mulheres, irradiando o seu amor e caminhando em sua luz, tudo que é diferente de Deus em seu subconsciente será erradicado e aparecerá um homem como um Deus. Ele será o homem feliz, o homem alegre, o homem sadio, cheio de luz e amor. Versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e saiu uma grande voz do templo dos lados do trono que dizia: está feito. A voz do templo é o som interior da oração atendida, um conhecimento interior e silencioso da alma, o sábado ou repouso em Deus. A sétima taça é o momento de completa aceitação mental ou certeza interior, que significa que não há mais nada por que rezar, pois o ato criador mental e espiritual está concluído. Versículo 21. E caiu do céu sobre os homens uma grande chuva de pedra, como do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da pedra, porque foi grande e extremo. A chuva da primavera faz as coisas crescerem. A chuva de pedra é a chuva gelada e destrói a vegetação. Todos os nossos estados negativos estão agora gelados, murchos e destruídos pela verdade que penetra em nossa mente. Capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem mostrar-te-ei a condenação da grande meretriz que está sentada sobre muitas águas. Versículo 2. Com a qual fornicaram os reis da terra, e que embriagou os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. Versículo 3. E transportou-me em espírito ao deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada de ouro e de pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão uma taça de ouro cheia de abominação e da imundície de sua fornicação. Versículo 5. E estava escrito na sua fronte, em caixa alta: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das fornicações e das abominações da terra. Conhecemos os nossos 5 sentidos da visão: audição, tato, olfato e paladar. O 6º e 7º sentidos são subjetivos. Quando voltamos a nossa atenção para dentro, despertamos o 6º sentido, que nos permite ouvir a bondade interior, escutar as boas novas que são proféticas daquilo que está por vir. O 7º sentido é evidenciado por nossa convicção ou conhecimento íntimo de que a nossa oração foi atendida. Essa interpretação é outro meio de explicar os 7 anjos. Podemos usar os nossos sentidos de 2 maneiras, para o bem ou o mal. Podemos voltar os nossos 5 sentidos para dentro, para o real, e ver, compreender, sentir, cheirar e provar a verdade, ou impregnar-nos com todo tipo de limitações.
No versículo 2, fornicação significa coabitar mentalmente com os pensamentos e opiniões negativos ou destruidores, tais como o ódio, a animosidade, ciúme ou ressentimento. A grande meretriz, mencionada no versículo 5, significa a mente subconsciente que se entrega a todos sem fazer perguntas. Não argumenta conosco, mas aceita como verdade aquilo com que concorda nossa mente consciente. Você pode impregnar a sua mente subconsciente de todo tipo de imagens negativas ou positivas, e ela não tem outro recurso senão aceitar o que é considerado verdade. O subconsciente aceita sem perguntas o que você acha ser verdade. A besta de cor escarlate, mencionada no versículo 3, é o uso negativo e pervertido da sua mente. Mulher significa suas emoções e atitudes dominantes que governam todos os atos do seu corpo. O corpo se movimenta conforme é afetado por nossas emoções, age conforme é acionado. A mulher, emoção dentro de nós, blasfema quando rejeitamos o nosso bem e mentimos a respeito de Deus e seu amor. A meretriz é um estado de espírito adulterado, confuso e neurótico. A taça na mão dela simboliza o subconsciente, que recebe a impressão de todo o nosso pensamento destruidor ou malévolo. O subconsciente, meretriz, é um gravador que fixa todas as nossas reações mentais, imagens mentais e modo de pensar habitual. Podemos alimentar o subconsciente com pensamentos imundos ou com maravilhosas verdades psicológicas que suportaram a prova do tempo. Versículo 8. A besta que viste foi, e já não é, e subirá do poço sem fundo e irá à perdição. E os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde o princípio do mundo, se encherão de pasmo quando virem a besta que era e já não é. O abismo, ou poço sem fundo, é a negação. Não existe uma realidade final para o mal. Ele se destrói por si. O único mal real no mundo é a negação e rejeição da presença, poder e sabedoria de um Deus do amor, entronizado em nosso próprio coração. Todo medo, ódio, cobiça e confusão de pensamento são de fato sem fundamento. Não existe princípio de medo, mentira, ciúme ou ódio. E não tendo realidade, eles têm de passar. Podemos dizer que o ciúme, ódio, animosidade, rancor, pobreza são fatos, mas o amor, a paz, a alegria, fé, boa vontade, confiança, bondade e abundância são as verdades do ser. Devemos distinguir entre um fato e a verdade. Criamos um fato com a nossa mente, mas não podemos criar a verdade. A verdade de Deus permanece imutável e eterna. Podemos criar a discórdia em nossa mente, corpo, ambiente, mas a harmonia absoluta é a lei do ser que nunca muda. A besta que era e já não é, significa a negação do seu bem, o seu adversário. No momento em que você tem um desejo em sua mente, surge uma oposição a esse desejo, uma negação dele. Por exemplo, você deseja vender a sua casa e surge o pensamento de temor de que os tempos andam maus, há uma depressão, a falta de dinheiro, etc. Você deseja ir à Europa, visitar o filho, mas não consegue encontrar a pessoa certa para dirigir seus negócios, etc. Você tem de enfrentar esse desafio em sua mente e matar a besta, que é o pensamento negativo ou o medo em sua mente, e permitir que o seu desejo viva. O medo é uma emoção passageira que tenta ser algo permanente.
Você se eleva acima do obstáculo em sua mente e imagina o seu bem, sabendo que aquilo que você projeta e sente como verdadeiro virá a acontecer. Você sabe que tem a experiência por meio de sua mente e assim determina aquilo que vai experimentar. Você não considera circunstâncias e condições como causas. A sua convicção mental é a causa e o efeito se segue. Esse conhecimento lhe dá fé, confiança e satisfação íntima. Versículo 10. São também 7 reis. 5 caíram, um subsiste e o outro ainda não veio. E quando ele vier, deve durar pouco tempo. Os 7 reis são os 7 sentidos previamente comentados neste capítulo. 5 caíram significa que você está disciplinando os seus 5 sentidos. O sexto é a sua atitude mental dominante ou governante. O sétimo é o que está por vir, a sua convicção ou total aceitação mental. Tudo que for impresso será expresso. Uma convicção não pode ser cancelada, é um estado de consciência concluído. Versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E o que estão com ele são os chamados, os escolhidos e os fiéis. Este versículo frisa o que já comentamos, isto é, que sempre que surge um desejo em nosso consciente, a besta, limitação, virá para lembrar-nos ou desafiar-nos no sentido de que não o podemos cumprir, e a nossa paz é levada até que expulsemos a besta. Ele cai na perdição ou morre devido à falta de cuidado. Você pode matar de fome qualquer estado negativo, recusando-se a lhe dar atenção. Ele morre porque você se recusa a alimentá-lo. A sua atenção dá vida a todas as coisas em seu mundo. Elas caem em perdição quando você exercita regalar-se em seu bem na casa de Deus dentro de si. O Cordeiro, ou a sua consciência da presença de Deus, sempre vence. A sua fé em Deus vencerá todos os obstáculos, porá exércitos em fuga, tapará as bocas dos leões e fará muitas coisas admiráveis. Capítulo 18. Este capítulo é um aprimoramento da descrição de Babilônia, onde o materialismo, a sensualidade e o julgamento segundo os 5 sentidos reinam soberanos. A compra e venda se dão na mente o dia todo. Você pode crer na desgraça, sucesso, karma, que o azar o persegue e terá todo tipo de dificuldades, problemas e tragédias, pois segundo a sua crença lhe será feito. Você pode fabricar todo tipo de refúgio em sua mente, como remorso, autocondenação, vingança, ceticismo, animosidade, etc. Você é o proprietário, fabricante, distribuidor e gerente dessa fábrica mental. Nesse momento, você pode começar a liquidar todo esse lixo que ninguém deseja e começar a impressionar a sua mente com harmonia, saúde, paz, alegria, riso e a esperança do melhor, e o melhor lhe virá. E pode fazer algumas boas compras mentais, como aceitar o fato de que os pensamentos são coisas, que o que você sente você atrai, que o seu consciente é o árbitro do seu destino e o senhor da sua sorte. O seu estado de consciência é o que você pensa, sente, crê e o que tem no seu consentimento mental. Não há nenhuma outra força ou causa operando em seu mundo. Compre a ideia de que as pessoas, o tempo, os micróbios, condições, preconceitos, tradições, etc., não têm poder sobre você. Que tudo isso é apenas sugestão e que o único poder criador é a sua mente e espírito. O seu pensamento faz com que o espírito dentro de você se condicione em seu mundo e assuma a forma do seu pensamento. O seu pensamento e sentimento criam o seu destino. Comece a praticar essas verdades e compreenda que nada o afeta, a não ser por meio do seu pensamento. Alguém pode dizer-lhe que você vai fracassar. Essa declaração não tem poder.
a não ser que você pense no fracasso. Você o rejeita e diz consigo com coragem e vitorioso: nasci para vencer. Deus sempre tem sucesso em todos os seus empreendimentos e eu também. Por aí você pode ver que ninguém tem o poder de prejudicá-lo. O onipotente está dentro de você. É indivisível e se move como uma unidade. A cidade de Babilônia é um agregado de pensamentos, crenças, opiniões e aceitações mentais negativas. Os reis da terra são os egos dominantes das pessoas, ou os pensamentos dominantes de nossa mente. Você pode sair de Babilônia e destruir a cidade, o seu estado mental de confusão, praticando as verdades enunciadas neste capítulo. São simples, diretas e oportunas e funcionam. Compre a mercadoria certa com a sabedoria, verdade, beleza, orientação e inspiração divina. Você pode vender esse tipo de mercadoria em toda parte e colher dividendos enormes. Os seus lucros, de um ponto de vista espiritual, mental e material, se multiplicarão extremamente e você descobrirá a grande verdade que Deus atende a todas as suas necessidades de acordo com a sua riqueza na sua glória. Capítulo 19, versículo 7. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhes glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro e sua esposa está ataviada. Versículo 8. E foi-lhe dado o vestir-se de finíssimo linho, resplandecente e branco. Este linho fino são as virtudes dos santos. Vestir-se de finíssimo linho, resplandecente e branco, significa que as suas vestes ou estado de espírito são de bondade, verdade, beleza, harmonia e boa vontade. Você deve usar as vestes de Deus, que significam o estado de espírito de amor, quando reza. Você veste roupas especiais quando visita o presidente ou o rei. Deve usar a atitude mental adequada ao se apresentar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Príncipe da Paz dentro de si. As bodas do Cordeiro, mencionadas no versículo 7, dão-se quando você se une com o seu desejo. O bem que você procura é o casamento que você deseja fazer. O Cordeiro é o seu bem, a realização do seu desejo. Você deve unir-se com a sua nova concepção de si. Se você busca a saúde perfeita, é essa a boda do Cordeiro. A sua esposa é o seu sentimento, a sua natureza emocional, que deve ser receptiva à salutar presença infinita, a fim de poder ter a saúde. Você não se detém sobre os sintomas, mas desvia a atenção do corpo físico e pensa no fato de que uma saúde perfeita é sua graça à ação da presença salutar, que criou todos os seus órgãos e conhece todos os seus processos e funcionamento. Você se obriga a lembrar que a doença e as enfermidades não existem fora da mente, mas são fabricadas pela mente. E diante do fato de você poder mudar de ideia, poderá modificar as condições existentes. Essa noção enche a sua mente de fé e segurança. Continue a sentir e saber que o poder salutar está agora reagindo ao seu pensamento, e a sua mente ficará impressionada com as suas afirmações, que aumentam em fé até a sua mente estar em paz e alegre em sua união com o sentimento de saúde perfeita e paz de espírito. Você celebrou o casamento em sua mente, porque conseguiu mental e emocionalmente unir-se com o seu bem. Versículo 16. E no seu vestido e na sua coxa traz escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isto é um símbolo do ato criador, semelhante à história da coxa de Jacó no capítulo 32 do Gênesis. Versículo 24. Ficou ele, Jacó,
só, e eis que um homem lutou com ele até pela manhã. Versículo 25. O qual, vendo que o não podia vencer, tocou o nervo de sua coxa, e logo este se secou. A palavra coxa é um eufemismo que significa as partes criadoras do homem. Os antigos usavam símbolos fálicos para revelarem grandes verdades psicológicas. Você luta com uma ideia, gostaria de tornar-se o que deseja ser, a sua razão e sentidos o negam e o desafiam. Quando você rejeita a evidência dos sentidos e sente que é o que deseja ser, alguma coisa sai de você. Você se sente em paz, descontraído e à vontade. Se você consegue impregnar a sua mente mais profunda com seu desejo ou ideia, torna-se incapaz de continuar a implorar isso como se fosse um ato físico criador. Em outras palavras, o ato criador mental e emocional ficou completo e você está satisfeito e não anseia, nem deseja, nem reza mais. Assunto encerrado. Finaliza aqui o capítulo 19 e no próximo